Então, jovens, nós vimos vendo, né? Nós seguimos aí com os espelhos, né? Fizemos espelhos planos, espelhos esféricos, fizemos aula de exercícios, beleza. O espelho funciona, os espelhos, né, em geral, funcionam a partir da reflexão, que é quando a luz bate numa superfície. Na verdade, qualquer onda, mas a gente está falando de espelho, então a gente está falando de luz. Ela interage com uma superfície e retorna até pro meio que ela estava, da onde ela provém. Agora a gente vai falar de refração. E aí a refração já não engloba mais os espelhos. Tá? E a refração ocorre quando há uma alteração no meio de propagação. Ou seja, a luz está andando no material e aí acontece alguma coisa e ela passa a viajar em outro material. Também ocorre com o som, mas aqui a gente vai focar na luz por enquanto, tá bom? Então, a luz mudou de meio, foi da água para o vidro, do vidro para o ar, do ar para o óleo, do óleo para o plástico, e por aí vai, tá? Ela mudou de meio, ocorreu a refração. E aí a gente tem que lembrar de uma coisinha. Uma onda, ela tem características, tá? Quais são essas características? Deixa eu colocar aqui uma onda. Tá? Ela tem 3 características principais: velocidade, comprimento de onda e frequência. Deixa eu fazer mais pro lado aqui, peraí. E frequência. Velocidade, comprimento de onda e frequência. Vou fazer aqui, né? E frequência. Dessas propriedades da onda, apenas uma não é alterada quando ocorre a refração. Então, quando a onda muda de meio, a luz vai do... Vamos pegar um exemplo que eu vou usar aqui por um bom tempo. Quando a luz sai do ar e entra no vidro, tá? A frequência não é alterada. Então, na refração, e na maioria dos fenômenos, na verdade, né? A frequência não se altera, tá? O que significa isso? Significa quando uma onda... Pensa em pessoas mudando de lugar. Você está na estação de trem, tá? Ou do metrô, tanto faz. Na plataforma, tem bastante gente ali, mas tá beleza. Aí você está correndo de um lado para o outro. Abre o trem para, o metrô para, abre a porta, você entra no metrô, você muda de meio. E aí você anda correndo dentro do metrô. Vai mudar a sua dificuldade de correr ali, né? Porque vai ter mais ou menos gente. Com a luz acontece a mesma coisa. Quando a luz está viajando no ar, o ar é basicamente vazio, quase não tem matéria, é quase o vácuo, tá? Então ela não encontra quase nada no caminho e ela vai torando pau. Então a velocidade da luz no vácuo é basicamente a velocidade da luz no ar, 3 vezes 10 oitava, que é um limite aí da natureza. E ela vai tocando. Quando ela chega no vidro, o vidro tem mais moléculas próximas, átomos ligados ali, né? Uma estrutura mais rígida. Então ela até entra nesse meio, ela consegue entrar ali. Só que o campo eletromagnético dela, o que forma a onda, vai ser influenciado pelaquela parte externa. Sendo influenciado pelaquela parte externa, isso acaba freando ela. Ela acaba diminuindo a velocidade. Então, a velocidade vai mudar dependendo do meio. O comprimento de onda muda junto com a velocidade. A velocidade diminui, o comprimento de onda diminui. Já a frequência não se altera. A frequência, né, que a gente usa a letra F, ela é fundamental.
Então, vou puxar até do F aqui, ó. Opa. Fundamental. É o que define a onda. Então, a luz vermelha ela tem uma frequência diferente da luz azul. E um comprimento de onda diferente também. Quando a luz vermelha muda de meio, o comprimento de onda dela muda, mas a frequência não. Então, quando a gente quer caracterizar uma onda, a gente prefere usar a frequência do que o comprimento de onda. Justamente porque a frequência normalmente não muda em fenômenos físicos. Na refração, ela não muda. Tá? Então, quando uma onda está mudando de meio, a frequência se mantém constante. Isso é um ponto extremamente importante que vai ser perguntado para vocês em algum momento. Tá? Agora, a velocidade e comprimento de onda mudam. Se a velocidade muda, é alterada, tá? A gente pode utilizar essa informação para classificar os meios. Então, por exemplo, vamos pensar num carro de passeio, tá? Ele foi feito para andar no asfalto, então ele é muito rápido no asfalto. Na estrada de terra seca, ele até consegue ser mais ou menos rápido, tá? Não é tão rápido quanto no asfalto, mas é mais rápido. No paralelepípedo e num lugar cheio de pedrinha, tipo aqueles pedrinhos de estacionamento, sabe? Ele já vai ser mais lento. Então, dependendo do meio, o carro vai ter uma velocidade diferente. A gente pode fazer essa classificação também para a luz. Quando ela muda de meio, a gente pode classificar os meios a partir da velocidade dela. Como que ela se comporta nesse meio. Para isso, a gente usa o índice de refração. Tá? Então, se a velocidade é alterada, podemos utilizar esta alteração para classificar os meios. Tá? E aí nós entramos na primeira parte aqui, que é o índice de refração. Bom, o índice de refração, vocês podem entender ele como um medidor da dificuldade de propagação da luz. Tá? Então, como que a gente calcula o índice de refração? Existem dois tipos, tá? O índice de refração absoluto, deixa eu ver aqui, fazer mais para o lado. Absoluto. A gente calcula como sendo N igual a C sobre V. Tá? Já vou fazer a legendinha. Sempre que a gente fala que alguma coisa é absoluta, é porque ela é calculada, ela é medida, ela é comparada a partir de algum parâmetro que é constante, que não vai mudar. Tá? Então, aqui, quando a gente fala do índice de refração absoluto, a gente compara com a velocidade da luz no vácuo, que é onde ela tem a maior velocidade possível. Tá? A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitavo, que é esse número, essa letrinha C. Velocidade da luz no vácuo, tá? Essa velocidade da luz no vácuo, deixa eu colocar de outra cor aqui. C igual a 3 vezes 10 a oitava. O V é a velocidade da luz no meio que eu estou estudando. Se eu estou falando do vidro, vai ser a velocidade da luz no vidro. Se eu estou falando do óleo, velocidade da luz no óleo. E assim por diante. Então aqui, ó.
Velocidade da luz no meio de estudo. Tá? E o N é o índice de refração. Tá, coisas importantes aqui para vocês. Não existe aqui, nessa equação, a obrigatoriedade de você usar um tipo de velocidade. Pode ser metros por segundo, quilômetros por hora, quilômetros por segundo. O que você achar melhor. Tá? O sistema internacional é de metros por segundo. Só que quando você faz essa divisão, metros por segundo por metros por segundo, o índice de refração ele fica sem valor, sem unidade, desculpa. Então você vai encontrar um número, 1,5, 2,2, 3,3, 4,1, tá? E não tem nada do lado, não tem Newton, não tem metro, é só um número. É só isso que você vai encontrar, tá? Agora, vamos ver se vocês estão atentos aí, à matemática principalmente. Eu falei para vocês que esse C, ali 3 vezes 10 oitava, é a maior velocidade possível da luz, que é no vácuo. O que acontece com esse índice de refração, esse N? Com os valores de N? Tem alguma obrigatoriedade? Tem alguma característica especial? Só com essa informação que eu passei para vocês, que no lado direito, onde você tem a fração, o número que está acima da fração, na parte de cima ali, é maior sempre que o de baixo. O que acontece com o N? O que o N não pode ser, por exemplo? Alguém tem alguma noção? Algum palpite? Vamos, gente, acorda. Não? Ó, o que eu tenho, o que eu posso afirmar sobre o valor de N? Considerando que C é sempre maior do que V. Se C é sempre maior do que V, o que eu posso falar sobre N? Vamos ver, as pessoas estão escrevendo. Ô, louco jovem. Ó. Vamos ver, tem mais um escrevendo ali. Bom, qual que é a condição que aparece aqui? Eu tenho uma fração, certo? Aqui não precisa copiar não. E o número de cima é sempre maior que o número de baixo. Então eu coloco o número de baixo como 8. Aqui vai ser sempre 9, 10, ou melhor, vou fazer o seguinte. Aqui em cima o número vale 3. O número de baixo tem que ser sempre menor. 2, 2,1, 1,1, 0,5 e assim por diante. Quando a gente faz essa divisão, nunca a divisão vai dar menor que 1. Não tem como a divisão dar menos do que 1, 0, alguma coisa. Porque se o número de cima da fração é maior que o número de baixo, a divisão vai dar pelo menos 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, ou 2, né, ou 3. Então, se o número de cima é maior que o de baixo, obrigatoriamente, o N, que é a resposta dessa divisão, não pode ser menor que 1. Esse índice de refração absoluto, ele não pode ter um valor menor do que 1. Então, ó, importante. O índice de refração tem que ser sempre maior ou igual a 1. Tá? Pela condição imposta a ele. E como eu falei para vocês, que é um medidor de dificuldade, quanto maior o N de navio, né? Quanto maior o N,
mais difícil a luz viajar naquele meio. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, um exemplo. Eu falo que um N1 é igual a 3 e o N2 é igual a 2,5. Eu tenho dois índices de difração. Em qual dos dois meios a luz é mais rápida? Onde eu tenho maior N, onde eu tenho menor N? Onde que a luz é mais rápida? Se o N é uma dificuldade. A luz vai ter maior velocidade aonde o N é menor. Então, nessa comparação, nesse meio, quero fazer aqui assim, ó, eu tenho a maior velocidade da luz, tá? O menor valor possível para N é 1, que é no vácuo. Então, o índice de difração absoluto, ele sempre começa do vácuo para cima. Então, ele vai valer 1, 1,1, 1,2, 1,2 e assim por diante, tá? Você não pode calcular esse índice de difração e dar 0, alguma coisa. Se der, é porque você inverteu as velocidades. As velocidades ali. Você inverteu, colocou o V em cima e o C embaixo, tá? Alguma coisa errada você fez. Tá bom? Então, esse é o índice de difração absoluto. Tem um outro índice de difração que eu vou explicar já no exercício. Que é o exercício que eu vou fazer aqui com vocês. Deixa eu só achar a apostila para ver a página, eu já esqueci. É o exercício 1 da página 131. Vocês querem um tempinho para copiar aqui ou não precisa? Tá, eu vou esperar um pouquinho. Assim que terminar, jovem, você dá um ok, tá? Fazendo favor. Só vou colocar o exercício aqui já no canto aqui pra... Pronto, vamos lá então. O exercício 1 da página, eu acabei de falar, já esqueci. 131? Não lembro agora. Acabei de falar, já foi. Um raio de luz monocromática de uma cor só propaga-se no meio com velocidade 200 km por segundo. Então essa é a velocidade no meio. 200 mil, né? Quilômetros por segundo. No meio B, você quer no meio A. No meio B, se propaga com a velocidade de 150 mil quilômetros por segundo. Coloquei a hora que mais segundo. E no vácuo, o vácuo é o C. 300 mil quilômetros por segundo. Determine os índices de refração absolutos de A e B. Então, o índice de refração absoluto é o que compara com o vácuo. Então, o índice de refração de A é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade no meio A. O índice de refração do meio A é velocidade da luz no vácuo, 300 mil. Velocidade da luz no meio A. Meio A é 200 mil. Vou cortar esse monte de zero. E dá 3 sobre 2, que é 1,5. Já para o meio B, o índice de fração de B é igual a 300 mil dividido por 150 mil. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui.
30 dividido por 15 dá 2. Eu vou colocar aqui 2,0 só para ficar parecido com o outro aqui, o formato. Então, olha só. A gente acabou tendo maior índice de refração, onde a velocidade era menor. Que é o que a gente esperava mesmo, né? Porque o índice de refração é uma dificuldade da luz viajar ali no meio. Esse é o do vácuo, que é só calcular ali pela equação que eu passei para vocês. Na B, ele fala o seguinte. Qual que é o índice de refração relativo do meio A? Relativo do meio A em relação ao meio B. Quando eu falo de índice de refração relativa, eu estou falando disso aqui, ó. O índice de refração de A em função de B. Deixa eu fazer um pouco maior, peraí. O índice de refração de A em função de B. Como que eu calculo isso? Quando a gente fala em relação, o termo em relação significa divisão, razão. Então é só pegar o índice de refração de A e dividir pelo índice de refração de B. Tá? O índice de refração de A em relação a B é 1,5 dividido por 2. 1,5 dividido por 2 dá 0,75. Aí fala, professor, mas você falou que não podia dar menor do que 1. E realmente não pode. Não pode o índice de refração absoluto. E o relativo pode, tá? Então aqui, ó, o índice de refração relativo pode ser menor que 1. Tá? Agora o absoluto, não. O absoluto está comparando com um vácuo, né? O relativo está comparando dois meios que não são um vácuo. Aí você pode fazer qualquer coisa. Pode dar qualquer coisa. Tá? Professor, é só isso o conteúdo de refração? Não, nem um pouco. Tá? Só que a gente vai precisar do índice de refração para semana que vem, nas outras, a gente caminhar com outros fenômenos aqui, outras consequências dessa refração. Até que a gente vai terminar lá na frente em lentes, problemas de visão, miopia, hipermetropia, tá? Que tem a ver com a correção feita por lentes que funcionam a partir da refração. Jovens, alguma dúvida? Quem quer perguntar alguma coisa? Entendeu algum ponto? Então é isso. Nos vemos na quarta-feira, tá? Quem precisar passar o caderno a limpo lá de espelhos, tá lá no canal, tá todas as aulas. Demorou um canhão de dias, mas eu subi todas as aulas e ajeitei. E até quarta-feira, jovens. Qualquer coisa, é só procurar. A atividade do trabalho de vocês da semana que vem, né? O nosso trabalhinho do bimestre vai ser sobre espelhos, tá? Só pra avisar. Então, falou, até mais. Cadê meu mouse?